Não temos um dia de paz nesse mundo. Mal superamos a pandemia e tem mais treta acontecendo. Inocentes sofrendo por uma guerra que eles não começaram e nem apoiaram. Na madrugada entre o dia 23 e 24, a Rússia invadiu a Ucrânia com tudo. Com tudo mesmo, logo no início da invasão já começaram a ser reportadas as explosões das principais cidades do país. Putin não só entrou com tudo, como também pediu a rendição do exército ucraniano. Segundo ele, caso os soldados ucranianos não se rendessem, a própria Ucrânia seria responsabilizada pelo derramamento de sangue. E para completar, o Putin ameaçou a quem tentar interferir, qualquer um. Quem tentar interferir deve saber que a resposta da Rússia será imediata e levará consequências como nunca antes experimentadas na história. Basicamente foi isso que ele falou. Pouco tempo depois, o Biden já se pronunciou, dizendo que os Estados Unidos e seus aliados responderão de forma unida e decisiva e que o mundo responsabilizará a Rússia. Enquanto isso, o presidente ucraniano decretou lei marcial no país, instaurando o regime de guerra e convocando os reservistas, ou melhor, convocando a população inteira. E apesar do presidente até ter tentado acalmar a população, ter se pronunciado que eles iam lutar e tudo mais, logo no início a Rússia já fez bombardeios em instalações militares extremamente importantes para a Ucrânia. Inclusive tomou Chernobyl e não para de avançar. Agora, por que essa confusão toda tá acontecendo, hein? Será que é tudo culpa da Rússia? Quais são as consequências desse conflito para o resto do mundo? Isso afeta a sua vida financeira? Isso afeta o seu dinheiro, os seus investimentos? Vamos descobrir a resposta para essas perguntas ao longo do vídeo. Vamos que vamos! Para entendermos o que está acontecendo hoje, precisamos voltar no tempo, porque essa briga é velha e tem suas origens lá no imperialismo. E para quem não lembra das aulas de história, calma que eu explico. Imperialismo são aquelas práticas em que uma nação tenta se expandir sobre outra, de forma territorial, econômica ou cultural. Sua origem veio lá da época da colonização da Ásia, da África e da Oceania. É aquela parte da história em que os europeus fatiaram a África em vários pedaços e depois distribuíram entre eles. Se você parar para analisar o estado do continente africano hoje, dá para ver que o imperialismo não deixou muitas marcas boas por lá. Beleza, fica com isso na sua memória. Após a Segunda Guerra Mundial, todo mundo tava mal das pernas, exceto os Estados Unidos, que se favoreceu bastante com essa guerra. Afinal, a Europa precisou do apoio deles e depois que ela foi destruída, alguém precisava ajudar a reconstruir, se é que você me entende. Então foi aí que ele realmente começou a se estabelecer como a maior potência mundial. Então, pouco tempo depois, não satisfeita com esse poder americano, começou a Guerra Fria, na qual o mundo estava dividido entre Oriente e Ocidente. Ou melhor, entre Estados Unidos e União Soviética. No fim das contas, a União Soviética perdeu e se desfez em 1991. Sabe que países, coincidentemente, faziam parte da União Soviética? Tinham vários, mas aqui os que importam realmente eram a Rússia e a Ucrânia. E não à toa, 1991 também foi o ano em que a Ucrânia se tornou um país independente. E sim, não faz muito tempo que a Ucrânia é independente. Tem pessoas que estão assistindo esse vídeo que são mais velhas do que a independência da Ucrânia. Se você nasceu antes de 1991, desculpa por te lembrar disso. Mas acontece que o vínculo entre Ucrânia e Rússia vem de muito antes da URSS, a União Soviética. A capital da Ucrânia, Kiev, já era relevante lá atrás, no século IX, onde ucranianos, russos e belarussos viviam juntos sem distinção. Então assim, olha como a treta é velha. Mas claro, apenas laços culturais não é o suficiente para se invadir e tomar um país. Então agora vamos voltar para o nosso tempo. Em 2013 começou o Euromaidan, que foi um movimento político feito pela população, visava aumentar as relações da Ucrânia com a Europa e derrubar o presidente da época. E em 2014, Viktor Yanukovych foi derrubado. Deu certo, ele foi destituído.
E isso desagradou o outro lado da moeda, né? Eles eram divididos entre os laranjas e os azuis. E o outro lado da moeda eram justamente os ativistas pró-russos que não concordavam com essa proximidade com a Europa. E aí eles começaram a protestar. Para pra pensar e imagina o caos político que existe dentro de um país que era da URSS, que era da União Soviética, e de repente ficou solto no mundo capitalista. Ficou muito dividido. A Rússia, aproveitando algumas manifestações que estavam acontecendo lá na Crimeia, mandou uns soldados lá no meio como quem não queria nada, sabe? Vamos lá soldadinhos, fingem que vocês são os ativistas e tá tudo bem. O resultado é que no final das contas a Rússia tomou conta da Crimeia. E apesar de não ser reconhecido internacionalmente, a Rússia anexou a Crimeia ao país deles. Agora a Crimeia está na Rússia desde março de 2014. É uma região russa, não mais ucraniana. E por que ninguém reagiu, Luan? Deixaram só levar. Se alguém fosse reagir, seria os Estados Unidos, e eles preferiram ficar na deles. Até porque, historicamente falando, as consequências do 11 de setembro e de todo o terrorismo mundial ainda estavam no pé deles, então não ia ser legal comprar mais briga. Claro, eu não preciso nem comentar que a Ucrânia não tem condição nenhuma de peitar a Rússia. Ok, mas se ninguém implicou e a Rússia foi lá e pegou um pedacinho dela, por que ela tá invadindo a Ucrânia agora? O Putin só surtou e ele quer aumentar o território da Rússia, quer pegar a Ucrânia e acabou? Na verdade, essa aproximação da Ucrânia com o Ocidente estava incomodando a Rússia. E apesar de não ter rolado nenhum acordo oficial nem nada do tipo, começou a surgir a possibilidade da Ucrânia entrar para a OTAN. Que é a OTAN, Luan? Que é isso? Nome de suco? A OTAN foi criada durante a Guerra Fria sob a liderança dos Estados Unidos. E depois disso, se tornou uma aliança que protege os seus membros econômica e militarmente. E dentre essa proteção tem um detalhe muito importante. Os países membros são obrigados a se defender. Então se alguém tentar invadir ou atacar um país da OTAN, todos os outros países do acordo têm que ir lá para ajudar a defender. E a Rússia é muito fria. Na região da Sibéria quase não tem gente, porque é absolutamente frio ali. A maioria da população russa está concentrada na parte oeste do país, perto da capital, Moscou. E Moscou está do lado de quem? Da Ucrânia. Imagina só se a Ucrânia entra para a OTAN e vira best friend dos Estados Unidos. Os americanos poderiam colocar mísseis na porta da Rússia que explodiria Moscou em um piscar de olhos. Ou um estalar de dedos, né, que foi o que eu fiz. Ai, Luan, mas você não tá exagerando? Você não disse que nem tava rolando acordo oficial ainda? Política, na maioria dos casos, não tem a ver com o povo e nem com o bem coletivo da maioria. Política tem muito mais a ver com poder e testes. Depois de perder a Guerra Fria, a Rússia ficou isoladaça. E por muito tempo, ela foi piada internacional. Desde que ele entrou no poder lá nos anos 2000, ele tem um discurso de Rússia nacionalista. Segundo Putin, a maior tragédia geopolítica do século XX foi o fim da URSS. E lembrando que ele é um ex-oficial da KGB, que era o Serviço Secreto da União Soviética. E que em seu governo ele até restaurou a melodia do hino da URSS no hino da Rússia. Então assim, ele deixa muito claro que quer tornar a Rússia uma superpotência novamente. Isso por meio de um patriotismo e um discurso nacionalista que lembra até mesmo o de Stalin, focando no Estado forte e centralizado. Por isso, nesse período em que a Rússia foi piada, ela teve que se virar sozinha, tinha perdido a Guerra Fria, estava lá no canto dela, não tinha muito o que fazer, o país estava aos frangalhos. E a consequência disso é que hoje eles possuem um caixa gigantesco. E são uma das maiores potências energéticas do mundo. A Europa inteira depende do gás natural russo. E o mundo todo tá de olho no petróleo que eles exportam. O Putin já estava pronto para uma treta. Ele estava ali se preparando, deixando a potência dele cada vez mais forte e mais resiliente, cada vez menos dependente de outros países. Sanções econômicas não vão parar ele. A Rússia tem um caixa gigantesco, eles estão preparados para isso. Eles se sustentam sozinhos por um bom tempo. Fora que os outros países precisam deles. E ainda tem a China. Se o mundo todo parar de negociar com a Rússia, a China agradece o enorme cliente que ela vai estar recebendo. E eu ainda nem tô falando do exército russo, porque todo mundo sabe que a Rússia é uma senhora potência militar. Agora
Agora que você sabe disso tudo, tenta pensar como Putin. Você acha que, estrategicamente falando, é mais interessante ele esperar a OTAN e os Estados Unidos ajeitarem tudo em volta dele, todo o cerco? Ou é melhor ele aproveitar que a Rússia está ultra preparada para um conflito e tentar se impor? O Putin não ia ficar quieto vendo a OTAN se expandindo pelo Oriente inteiro. Isso é muito parecido com a crise dos mísseis em Cuba, que aconteceu em 1962, lá na Guerra Fria, e os players estavam invertidos. Resumidamente, a URSS instalou ogivas nucleares lá em Cuba, mirando nos Estados Unidos. E Cuba, ó, não sei se você lembra, mas tá ali do lado. Deu uma treta gigantesca e no final das contas a Rússia teve que tirar as ogivas de lá. E aquilo foi o momento mais próximo que já tivemos de uma terceira guerra mundial. As decisões tomadas naquele período mudaram o futuro da humanidade. Essas superpotências, elas não podem se sentir ameaçadas. Olha os Estados Unidos. Quem tá perto dele? Ele tem oceanos protegendo ele e tem o Canadá e o México, que não são ameaças. Olha para a Rússia. Tem oceanos protegendo ela, camadas e mais camadas de gelo. Só que do outro lado, tem um inimigo potencial. E ela não quer ter que lidar com esse inimigo. O México tem que aceitar a influência dos Estados Unidos sobre ele. Não tem muito o que fazer. Os Estados Unidos é muito maior do que o México. A Ucrânia e os outros países ali da região têm que aceitar a influência russa sobre eles. Não tem jeito, a potência é muito grande, não dá para combater. Então o Putin exigiu que a Ucrânia fosse proibida de entrar na OTAN, que ela fosse desmilitarizada e se tornasse um estado neutro. Também rolaram umas outras exigências, mas vamos focar nessas daqui. Não deu certo porque a medida foi considerada imperialista demais. Lembra que eu falei? Poxa, tá tentando exercer controle demais sobre outro país. Afinal, um país não pode tirar a autonomia de outro país apenas por interesses próprios. Coisa que os Estados Unidos fazem o tempo todo. Mas ele pode, né? Ou melhor, podia. Até pouco tempo atrás, a soberania americana era suprema. Mas com o passar dos anos, eles estão perdendo protagonismo. Olha o tamanho da China e olha aí a Rússia ganhando destaque. Além disso, a economia americana não tá das melhores. Dá uma olhada aí na inflação. Para piorar, o Biden já tá com o filme meio queimado no quesito conflitos. Ele tá sendo visto como frouxo por muitos, depois da retirada dos Estados Unidos lá no Afeganistão. E como eu disse, política tem a ver com poder. Então Putin vai testar até onde o Biden está disposto a ir. Especialmente agora que os Estados Unidos estão enfraquecendo. E por causa disso, o Biden não pode se mostrar ultra aberto às decisões do Putin, porque senão ele será visto como ultra frouxo. A consequência disso tudo está sendo a invasão russa na Ucrânia. E até o momento, a OTAN não vai interferir para além de sanções, eles vão proteger o deles mesmo. A OTAN já se protegeu ali, já falou, olha, não encosta nos nossos países parceiros, mas a Ucrânia tá aí. A gente tá tentando te impedir assim, Rússia, mas eu não posso interferir diretamente, senão a gente estoura a Terceira Guerra Mundial. Muito também está sendo dito sobre o presidente da Ucrânia, sobre a sua carreira e o seu preparo para esse tipo de situação. Afinal, ele era um comediante, ele era um ator antes de se tornar presidente, enquanto do outro lado nós temos o Putin, que tem o senhor histórico no quesito política. É um histórico bem mais longo e bem mais robusto. Essa invasão à Ucrânia começou com algumas regiões rebeldes e agora o pau tá quebrando. Mas e aí? Quem é que tá certo nessa confusão toda? Ninguém! Nem Biden, nem Putin, nem OTAN, ninguém! A guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem, não se odeiam, se matam por decisões tomadas por velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. Essa frase do Eric Hartmann é sempre atual quando falamos de guerras. Um monte de gente inocente está sofrendo na Ucrânia por causa de politicagem e ganância. Vidas perdidas, famílias destruídas e muitos refugiados. Opa! Tá aí mais um interesse do Putin nessa briga toda. A Europa já estava sofrendo com a crise dos refugiados. Agora eles terão muito mais refugiados para se preocupar. A galera tá fugindo da Ucrânia. Motivos óbvios. Para além das pessoas que estavam indo para a Europa em busca de condições melhores de vida, agora nós temos refugiados de guerra. Muito mais caos. E se você assistiu o vídeo até aqui, já compartilha com aquele seu amigo que não tá entendendo o que tá acontecendo, ou que ficou vendo um monte de notícia pingada, um monte de videozinho menor por aí, e não tá entendendo o contexto geral, não tá entendendo quão abrangente é essa confusão toda.
Não esquece de se inscrever e deixar um like para mostrar que gostou do vídeo. Melhor, gostou de ter entendido a situação, né? Porque é impossível alguém gostar do que está acontecendo. Para além das incontáveis perdas humanitárias, quais são as consequências econômicas disso? O que muda no seu dinheiro? Bom, a Bolsa de Moscou despencou 30% só no primeiro dia. Afinal, guerras são caras e trazem consequências imensuráveis, severas. E a Bolsa da Ucrânia nem abriu por motivos óbvios. O Bitcoin caiu para o menor nível negociado desde agosto de 2021. Lua, mas se o Bitcoin é útil em momentos como esse, né, de guerra e tal, por que ele caiu? Porque a Rússia é uma potência energética e uma das maiores mineradoras de Bitcoin no mundo. O Bitcoin já estava sendo pressionado por outras questões, com isso não tinha muito mais para onde ir. A galera se desespera e ele desaba. Mas logo em seguida, bem rapidamente, ele já se recuperou, já começou a se recuperar. Tá, e no meu bolso, Luan, o que muda eu aqui, brasileiro, pessoa comum? O que vai mudar? Olha, isso depende muito do rumo que esse conflito vai tomar e do tempo que ele vai durar. Mas logo de cara eu já posso te dizer algumas coisas. A inflação que estávamos na luta para tentar controlar vai sair do controle de novo. Logo no primeiro dia, o barril do petróleo já atingiu preços recordes. Lembra que eu te falei, né? A Rússia é uma potência energética. E aí só esse detalhe já é o suficiente para inflacionar tudo. Isso tudo vem no efeito de neve. Por exemplo, o petróleo fica mais caro. E aí tudo que envolve ele fica mais caro, João. E aí, como usamos petróleo nos meios de transporte, tudo que precisa ser transportado de um lugar para o outro, falando das contas, acaba ficando mais caro. Ou seja, tudo fica mais caro. E ainda tem o gás natural deles que vai para tudo que é canto da Europa. Inclusive, a Alemanha está numa situação bem complicada. Ela já costuma ficar dividida entre Oriente e Ocidente, né, por causa de toda a história do Muro de Berlim e tudo mais. Mas, para além disso, ela depende do gás natural russo. Já que no Brasil, a Rússia exporta muito fertilizante pra gente. Cerca de 20% de todo o fertilizante que a gente importa. Então, no mínimo, teremos fertilizantes mais caros, o que obviamente encarece os alimentos. Então já se prepara para ir no supermercado e trazer ainda menos coisa, meu Deus, eu vou chorar. Agora, se você investe e está preocupado com seus investimentos, não tem segredo, é só seguir a estratégia. Se você é acionista de boas empresas, tem bons fundos e está diversificado, fica tranquilo, não se desespera. E aproveita as quedas em meio a tanta instabilidade para pagar mais barato por seus investimentos. Vamos lá! Resumindo a confusão toda, os Estados Unidos e a Rússia não se dão bem há muito tempo. Desde que a União Soviética acabou, a Rússia ficou isolada lá no cantinho dela. Enquanto isso, os Estados Unidos mandavam e desmandavam no mundo. E a OTAN se expandia pelos países do Oriente. Acabou que eles chegaram perto demais da Rússia, que já estava doida por uma oportunidade, uma desculpa, um motivo para poder se impor como potência mundial. Então o Putin quis impor várias regras sobre a Ucrânia que não foram aceitas. E ele aproveitou que os Estados Unidos não estão exatamente nos seus anos de glória e que a Rússia está se preparando e se desenvolvendo há anos para tomar o que, na visão dele, é da Rússia por direito desde a criação da União Soviética. As consequências disso são verdadeiros atentados à humanidade. São as barbaridades da guerra, famílias destruídas, a economia mundial ficando ainda mais abalada. E nós brasileiros já podemos nos preparar para ainda mais inflação. Isso sem contar que Chernobyl fica na Ucrânia e o Putin já tomou lá. Então assim, as coisas podem piorar bastante. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.